Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Ardimara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque nós estamos lendo a Bíblia. A lista dos exilados que vieram para Jerusalém, Neemias 7. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. E eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Em companhia de Zorobabel, Jesuá, Jeremias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel, os descendentes de Parós, 2.162, e os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os descendentes de Elão, 1.254, os descendentes de Zatu, 845, os descendentes de Zacaí, 760, os descendentes de Binui, 648, os descendentes de Bebai, 628, e os descendentes de Azigabe, 2.322. Os descendentes de Adonicão, 667, e os descendentes de Bigvai, 2.067. Os descendentes de Adim, 655, os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98, os descendentes de Hassum, 328, os descendentes de Bezai, 324, os descendentes de Harife, 112, os descendentes de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavete, 42, os homens de Kiriate de Araim, de Sefari e de Berote, 643, os homens de Rama e Jeba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os descendentes do outro Elão, 1.254, os descendentes de Harim, 320, os descendentes de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Hadid e de Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, e os sacerdotes, os descendentes de Gedaias, por meio da família de Jesuá, 973. E os descendentes de Imer, 1.052, os descendentes de Passur, 1.247, os descendentes de Harim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmel, da linhagem de Rodevã, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmol, Acube, Hatita e Sobai, 138. E os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa e Tabaote, os descendentes de Quero, Sai e Padom, e os descendentes de Lebana, Hagaba e Salmai.
os descendentes de Rana, Gidel e Gaar, e os descendentes de Reaias, Rezim e Nécoda, os descendentes de Gazão, Uza e Passeia, os descendentes de Besai, Meunim e Nefuzezim, e os descendentes de Baquibuque, Hacufa e Harur, os descendentes de Baslite, Meida e Harsa, os descendentes de Barcos, Cícera e Tama, e os descendentes de Nessias e Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete e Perida, os descendentes de Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon. Todos os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Os que vieram de Teumelá e Teuharçã, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaias, Tobias, Nécoda, 642, e dos sacerdotes, os descendentes de Robaias, Racós, Basilai, que tomara por mulher uma das filhas que Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado por este nome. E eles buscaram os seus registros entre o que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, eles foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens, além dos seus servos e das suas servas, que somavam 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. A contribuição dada para o templo. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra, e o governador deu para a tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 53 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de família deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. E quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Esdras faz a leitura da lei diante do povo. Neemias 8. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé, junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasdabana, Zacarias e Messulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. E assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quérita, Azarias, Josadab, Hanã e Pelas explicavam a lei ao povo.
e o povo permanecia em pé no seu lugar. E desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamentes nem chores, pois todo o povo chorará, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. A festa dos tabernáculos. Então, no segundo dia do mês, os chefes de família de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com a escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: Sai às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não haviam mais feito isso, e por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro dia até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava escrito. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos e juntos vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.